Obrigada, Ítalo, mais uma vez pela presença no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição da comunidade toda, de vocês. Fazendo uma consulta aos nossos arquivos, você veio aqui ao programa no mês de maio de 2012. De lá para cá, o que mudou? Quais foram os investimentos promovidos pela concessionária? Nós investimos fundamentalmente na qualidade da água, né? Apesar da gente ter as metas muito claras, de 3 anos para a água, de 10 anos para esgoto, a gente não pode dividir 3 anos em 3 partes iguais. O primeiro ano requer uma série de investimentos que vão espraiar-se no segundo e no terceiro ano. Há exemplo de treinamento de pessoas, exemplo de equipamentos, que uma vez feito no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, não precisa fazer novamente. A gente já tem uma equipe calibrada, uma equipe já azeitada, tem equipamentos de sobressalência. Então, no primeiro ano, ele é um ano atípico e é o ano onde as pessoas mais esperam. Resultado pela transformação mágica do público para o privado. Essa sensação de panaceia, de que tudo resolverá-se de uma vez, ela tem que ser trabalhada de forma calma, de forma serena. O ano passado, 2012, foi um ano político, também um ano diferente. De eleições municipais. Eleições municipais. Então, nós tínhamos aí o tema, no começo da concessão, de forma exacerbada, lido de forma exacerbada. Até porque o processo de concessão foi feito de forma polêmica também. Aí veja bem, eu não tenho muito a opinar, eu sou uma empresa que respondia a um chamamento de um município, né? Eu realmente não tenho como emitir juízo de valor. Eu simplesmente vim para cá como executivo, com a companhia que tinha que performar um compromisso enorme com a cidade. Então, um ano depois, sim, mudou muita coisa. As questões de qualidade da água hoje já estão muito avançadas. Hoje nós temos uma água de qualidade na cidade. Temos que ainda focar nas questões de desempenho, porque a Secopa, as obras da Secopa, que é um investimento fundamental para a cidade, é um evento fundamental para Cuiabá, eles criaram um empecilho técnico, né? Nós temos hoje 20% da nossa força operacional dedicada a responder à Secopa, que era uma coisa que no nosso planejamento não parecia ser necessária a priori, mas tira muita energia da gente, né? E coisas normais da dinâmica da cidade. Quanto já foi investido em água e esgoto nesse primeiro ano? Se a gente juntar tudo, eu gosto de pensar na concessão, né? Nós investimos quase 300 milhões de reais na cidade de Cuiabá, juntando aí a outorga, juntando aí a parte de investimento em obras, em ações especificamente, e a parte também de operacional. Eu gosto de lembrar o exemplo da SEMAT. A SEMAT, a partir do instante que nós assumimos, nós pagamos a SEMAT quase 2 milhões de reais todo mês. Isso é dinheiro que vai para a cidade. Isso é dinheiro que é transformado em impostos, é transformado em salários, é transformado em capital. Quando eu falo em quase 300 milhões de reais, é para dar a dimensão econômica do fato concessão. Esse é um fato que injetou na cidade de Cuiabá, como Poeira Zero, injetou na cidade de Cuiabá como energia, SEMAT, como empregos na companhia, como serviços que a gente compra aqui na cidade, uma quantidade de soma significativa, é um terço de bilhão de real dentro da economia. E isso de forma firme, tranquila, serena. Então eu penso dessa forma porque isso aqui impacta na vida do cidadão. Nós aqui do RDTV, Ítalo, já fizemos várias reportagens mostrando reclamações da população em relação ao abastecimento, da falta de água na torneira de muitas casas em alguns bairros da cidade. Por que isso vem acontecendo? Isso não vem acontecendo, isso acontece de sempre, né? O fato é que quem tem a água resolvida, como um problema resolvido, como algumas pessoas, muitas pessoas, não tem do que reclamar. Então não é notícia, não é evento. Se nós considerarmos que 50% da cidade tinha intermitência no fornecimento, né, e esse 50% é a prioridade, porque quando eu resolvo esse 50%, eu resolvi a primeira meta da concessão, que é eliminar a intermitência e universalizar o fornecimento da água, e nesses 3 anos que eu tenho para fazer isso, eu só tenho 1 ano de serviço, eu tenho ainda 200 mil pessoas que podem reclamar. Você deve ter aqui algumas centenas, talvez 1 milhar, 2 milhares. Mas tem muito mais gente que não está atendida e que não reclama. E nós sabemos disso. Então, isso não é para nós um elemento que mude o nosso foco. O fato é que nós temos desenvolvido já na Zona Sul ações de padronização, isso está levando água para áreas da cidade que não tinha, Pedra 90 como o primeiro exemplo, no dia 8 de abril nós inauguramos a padronização lá,
né? E uso isso como um exemplo, e vou citar aqui um detalhe muito peculiar. As pessoas lá param de reclamar, mas as outras pessoas que agora estão vendo que podem ter água, elas vão evidentemente aumentar a reclamação para ver se chega logo a solução na área delas. E a gente está falando de uma massa de quase 200 mil pessoas. Então essa reclamação tem que existir, é natural, faz parte do negócio, e eu uso sempre a minha equipe para manter o pessoal motivado e ligado. Eu falo assim, gente, a gente está no meio da maratona, são 42 quilômetros, estamos no 30º quilômetro, não podemos reclamar que está doendo, não podemos reclamar que está suando, porque faz parte do negócio. Quando eu falei de Pedra 90, eu gosto de frisar isso, porque o Pedra 90 nós fornecíamos 700 metros cúbicos de água por hora no Pedra 90, de forma intermitente. E tínhamos lá... Variava. Tinha, não tinha, mas fornecíamos em média 700 metros cúbicos. E produzíamos uma coluna de água de 1 MCA. MCA é uma medida de pressão. É 1 metro de coluna d'água. Você botar uma mangueirinha, a água só sobe até 1 metro. Com a padronização, nós passamos a fornecer 470 metros cúbicos, ou seja, 60% do que fornecíamos antes. Mas passamos a 12 metros de coluna d'água. Ou seja, a água ficou muito mais eficiente, acabou a intermitência na região. Não vai faltar água. Não falta água. Então as pessoas que nunca tiveram água estão tendo água, e essas pessoas não reclamam mais. Elas não falam, não são notícias, estão tratando da vida delas. Muito pelo contrário, agora estão querendo esgoto. Estão falando, mas quando é que chega esgoto? Eu digo, esgoto é outra meta, a gente vai uma coisa por vez, né? São então, mais anos. Mais anos, e essa dinâmica é assim mesmo. Ítalo, falando da relação política da CAB, o senhor citou a questão das eleições municipais ano passado como uma forma de empecilho, mas o relacionamento com a Prefeitura de Cuiabá, como tem sido? Em março desse ano, o prefeito Mauro Mendes, junto com a Mais, solicitou a redução da tarifa, por exemplo. Isso causou algum impacto no relacionamento da CAB com a Prefeitura ou não? A primeira observação a questão política nunca é um empecilho. Ela é uma realidade necessária e fundamental, até porque no nosso país é democrático. Então faz parte do jogo, a gente respeita muito a realidade política, entende a relevância, entende que o vereador, a Câmara, o prefeito tem que representar a vontade do povo, e nós somos uma prestadora de serviço público, apesar de ser uma empresa privada. Primeira coisa. A decisão do poder concedente, do Dr. Mauro Mendes, do nosso prefeito, ela é uma decisão que faz parte do contrato. Ela é prevista como um dos atributos do poder concedente. Ele pode fazer isso, ele fez isso. Existem outros instrumentos, outros mecanismos que, a partir de uma decisão que desequilibra ou muda ou altera a relação entre o poder concedente e a concessão, são disparados. Esses mecanismos foram disparados com essa decisão, né? E esses mecanismos estão sendo postos em práticas dentro da legalidade, dentro da relação formal entre a concessão e o poder concedente. Mas houve a redução da tarifa, mas a possibilidade de um aumento em breve? Olha, se você me permitir, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho fundamental. Nós pagamos aqui R$ 19,80 por metro cúbico. Tá? Se nós tivéssemos um aumento de R$ 14,98, iríamos pagar R$ 23,70. O metro cúbico que Campo Grande paga é R$ 28,00. O metro cúbico médio nas capitais brasileiras é mais do que R$ 23,70, é R$ 24,50. Não existe prato grátis. O que compõe o custo da água é mão de obra, material de engenharia civil e energia elétrica. Esses três elementos são iguais no resto do Brasil. Então, se nós ficarmos nos enganando e acharmos que não temos que pagar, porque a companhia continua pagando energia elétrica, continua pagando os salários, continua pagando os fornecedores, então nós vamos criar aqui um modelo diferente, paralelo à vida real. Não podemos fazer isso. Isso é irresponsabilidade e no médio e longo prazo vai trazer os resultados, consequências. Então a gente tem que ter uma visão pragmática sobre as coisas e trazermos para Cuiabá um modelo responsável. Né? E essa conversa desse modelo responsável tem acontecido com a Prefeitura e até com a própria agência de regulação, que é a Mais? Tem, absolutamente sim. Nós tratamos isso de forma prática, de forma contratual e trazendo todos para ter essa visão. Porque eu como cidadão brasileiro, não quero que nenhum estado, nenhuma capital, nenhuma cidade brasileira tenha essa visão de que as coisas podem ser feitas de jeitinho. A gente tem que acabar com esse negócio de jeitinho brasileiro, tem que acabar com esse negócio de, eu posso ser diferente, eu não pago, eu faço um gato, eu tiro. Não. Cada um passa a sua parte. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem que transcender para um modelo de cidadania melhor, mais exigente. Eu topo ser cobrado. Topo ser cobrado. Tá?
mas eu preciso que as coisas tenham contrapartida. Eu preciso ter uma tarifa justa. O que a gente estava colocando lá era simplesmente o que estava posto no contrato. E era um reajuste de 21 meses, sim, porque era de maio de 2011. Sim. Então, se o poder concedente, na atribuição dos poderes dele, definiu fazer diferente, então vamos agora para a regra de reequilíbrio. Vamos repensar o contrato dentro dessa nova posição. Isso está sendo feito. Está sendo feito. Mas isso pode causar algum tipo de prejuízo na prestação do serviço à população? Pode causar sim, porque tipo afeta a nossa capacidade de investimento. E eu sou uma companhia que busca eficiência, afeta a nossa capacidade de investimento. O prefeito temos tido uma agenda extremamente positiva com o prefeito, nós temos outros investimentos fundamentais da cidade, Minha Casa Minha Vida, nós temos aí o asfaltamento de quase 200 quilômetros na cidade de Cuiabá. Isso tudo faz parte de uma agenda só, uma agenda que nós, como prestadores públicos de serviços, temos que atender ao poder concedente, temos que estar alinhado com o poder concedente para trazer desenvolvimento para Cuiabá, mas isso tudo à luz do quê? À luz do equilíbrio econômico, à luz do... Alguém tem que pagar essa conta da contrapartida, não pode ser uma coisa que cai do céu, porque nunca cai. A gente tem que produzir aqui embaixo. Falando ainda dessa relação política da CAB, a Câmara de Vereadores também tem tratado muito a questão da água, do saneamento básico em Cuiabá. E os vereadores vêm criticando muito essa questão da concessão, a falta de água nos bairros. Como que o senhor avalia esse tipo de iniciativa, os vereadores buscarem no plenário cobrar a CAB? Eles têm ido à concessionária para buscar esse posicionamento? Eu vejo com muita naturalidade, porque eu sou um democrata por natureza, eu pessoalmente, antes de ser executivo, eu, Ítalo, né? O vereador, ele representa a comunidade. Muitos vereadores, inclusive, saíram de lideranças comunitárias, né? Eles têm que ser a voz das pessoas da cidade de Cuiabá. Como eu falei, se eu tenho 200 mil pessoas que ainda não foram atendidas, se eu tenho problemas graves na cidade, porque se não tivéssemos problemas graves, não tinha concessão, né? E ainda não foram resolvidos porque existe uma grade temporal, né? O vereador tem que dar voz a essas pessoas, o vereador tem que falar sobre isso aí. Mas eles têm exagerado? Eu não posso emitir juízo de valor, porque eu não sou um ser político. Eu não entendo essa forma de atuar, então logo eu evito julgar. Eu acho sim que o discurso tem que ser responsável, o discurso tem que ser um discurso qualificado, o vereador tem a obrigação de representar o povo, mas no mesmo tanto ele tem a obrigação de entender o tema que ele está tratando. Então, entender o tema que ele está tratando é observar a legalidade, observar o formalismo das relações, observar o que se quer a médio e longo prazo e ter uma visão cidadã do que se quer, tá? Nesse instante, ele qualifica a crítica dele, aí ele fica com um porrete forte para bater seja quem for. Se somos nós que estamos, de alguma forma, infringindo alguma lei ou algum formalismo, nós somos imputáveis de responsabilidade. Vamos resolver isso. Se não, se existe um contrato, existe uma estrutura já formal... E está sendo obedecido? Está sendo obedecido, então vamos aguardar o tempo certo, vamos aguardar o modelo certo e vamos fazer quando for possível ser feito. Tá certo. Então, obrigada pela presença mais uma vez aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigada.